Dá só uma olhada na pernada de baixa que esse indicador conseguiu pegar nessa meme coin aqui. Foram praticamente 52% de queda que você teria pegado se você tivesse vendido, comprado, quer dizer, aqui nesse fundo de 50%, e nesse momento estaria pegando ali, aproveitando 40% de queda. E esse indicador está muito interessante, ele está muito popular no TradingView. O nome dele é esse aqui, ó, Commodity Trend Reactor, Big Beluga é o autor, é um indicador que está muito popular, está com mais de 3 mil likes e ele é novo, tá, esse indicador aqui. E o que eu fiz aqui foi colocar entradas, né, para a gente poder fazer um backtest e ver como esse indicador performa em várias moedas, tá? Então eu fiz uma coisa muito simples aqui no indicador. Praticamente quando ele vira essa linha laranja aqui para baixo, eu coloquei para ele entrar short, e quando ele vira para a linha verde, indicando tendência de alta, eu coloquei para ele entrar long. Então ele é um backtest que a gente vai fazer aqui, que fica posicionado o tempo todo, tá? Então a gente vai ficar 100% do tempo no mercado, ou long ou short. Lógico, esse tipo de estratégia acaba tendo uma taxa de acerto muito baixa, isso é esperado, porque a gente tem períodos de lateralização como esse aqui, onde o preço vai ficar de um lado para o outro, aqui você vai ficar entrando e saindo, vai ficar entrando short, saindo para long, entrando para short, saindo para long, não tem jeito, mas quando você pegar um movimento, né, que você eventualmente vai pegar, porque está posicionado o tempo todo, se a estratégia for boa, esses movimentos aqui vão ser o suficiente para pagar o prejuízo que você tem nesses períodos aqui, tá? Essa é a ideia desse tipo de estratégia. Confesso que eu não sou o maior fã desse tipo de estratégia, eu gosto de estratégia com stop, preferencialmente trailing stop, que vai acompanhando o preço à medida que ele avança. Mas isso aqui tem as suas vantagens, né, que é justamente você não perder nenhum movimento do mercado, porque todo mundo sabe como é frustrante você ter um sistema de trade de seguidor de tendência que às vezes acaba perdendo uma entrada de uma porrada de alta gigantesca que você perde porque algum filtro de tendência seu atrasou e você não conseguiu pegar. Então, com esse tipo de estratégia aqui que você está posicionado 100% do tempo, isso não acontece. Mas, lógico, acaba sendo mais difícil pelo que eu comentei, né? Você está posicionado 100% do tempo, então você também vai ter muitos períodos de lateralização que você vai perder muito, então tem que ter estômago, tá? Esse indicador aqui, basicamente, né, vocês podem ler lá na descrição dele, se você clicar aqui nessa folhinha aqui, você cai na publicação do indicador, você consegue entender exatamente como que ele funciona, o que ele calcula, ele tem código aberto, inclusive, você pode pedir para o ChatGPT te explicar o que ele faz, mas basicamente, em poucas palavras, esse indicador aqui de baixo é um CCI, que é um Commodity Channel Index, tá? Esse indicador aqui de baixo, que ele basicamente indica tendências, né? Então, o que o autor do indicador fez aqui, ele colocou um limite superior de 50 e um inferior de menos 50. Quando o CCI passa acima de 50, ele considera a tendência de alta. Quando passa abaixo de menos 50, ele considera a tendência de baixa. Quando está dentro aqui, ele considera neutro, tá? Então tem algumas situações aqui, por exemplo, nessa pernada de baixa, que ele veio para neutro algumas vezes, ó. Por aqui, né, nessa região de lateralização aqui. Mas você já estava posicionado, já vinha de uma tendência de baixa, então ele não muda a cor, né? Continua laranja aqui, indicando tendência de baixa. E aqui em cima é basicamente um canal de Donchian que ele coloca para marcar esses topos aqui e esses fundos de pontinho laranja. Eu não estou usando esses pontinhos verdes e laranjas para a estratégia, eu estou usando só a inversão do CCI praticamente, tá? Então quando o CCI passa acima de 50, o sistema abre long, e quando o CCI passa abaixo de menos 50, o sistema abre short e inverte a posição, como eu comentei com vocês, tá? Então chega de explicação, vamos ver os resultados de backtest aqui. Então na Flock aqui é uma moeda, uma meme coin, né? É difícil ter sistema de trade para meme coin. E ó, eu tô no gráfico de 4 horas, só vou mostrar 4 horas para vocês, tá? Eu acho que é um indicador interessante para swing trade. E olha só, né? Tá com 150% de lucro nesse momento, né? Aqui marcando trades fechados, estaria com 137%. Minha câmera acabou de morrer, mas vamos continuar aqui. Está com 30% de a taxa de acerto, né? O que eu comentei com vocês. Então, como esses sistemas, né, ele fica posicionado o tempo todo, você vai ter taxa de acerto baixa. Não tem o que fazer, tá? E o drawdown máximo aqui, 25%. Eu achei bem controlado esse drawdown máximo aqui, tá? Para esse lucro, eu achei muito bom esse drawdown máximo aqui. Uma coisa interessante é que na gestão de risco, né, a única coisa que a gente pode fazer aqui é definir o tamanho da posição, né? Então aqui eu estou testando com 25% da banca por trade, tá? E taxa aqui de comissão da corretora, né? 0,04%, que é o que a Binance cobra. Então a única forma da gente controlar a gestão de risco nesse tipo de estratégia é pelo tamanho da posição, porque como eu falei, não tem stop, né? Você só inverte a posição. Então essa aqui é a MilFlock, vamos colocar o BTC aqui. O BTC também tem um resultado bom, ó, 51%, 30% de acerto, 681 trades e 20% de drawdown. Tá dando essa bugada aqui, eu não sei porquê, vamos ver aqui pela lista de trades, ó, agora apareceu a curva. A gente está num drawdown aqui grande no Bitcoin, né? Se a gente pega desde essa queda aqui, ó, desde esse topo, perdão, estaria com 70% de lucro aqui nesse topo e no trade 555. Agora está no trade 680 e a gente está com 51%. Então está num drawdown forte aqui de mais de 100 trades, né? Que não volta a renovar topo histórico na curva de equity, mas é uma estratégia aqui
dá lucro no Bitcoin no longo prazo. E às vezes você entrar numa estratégia que você confia em período de drawdown acaba sendo até mais interessante, porque você pega toda a recuperação no drawdown e acaba tendo um lucro às vezes mais forte do que o que a própria estratégia devolveria. O Ethereum, vamos ver o Ethereum aqui. Eu não separei nenhuma lista de moedas nesse sistema, tá? Então vamos testar junto aqui. Ó, o Ethereum também, bem parecido com o Bitcoin, né? Mas a curva de equity está numa situação melhor, né? Ela já está rompendo o topo histórico da curva de equity aqui, ó. Estava com 129 nessa região aqui, praticamente 120 trades atrás, e agora está rompendo essa região aqui em 136%. Taxa de acerto, que eu falei para vocês, né? 32%. Machuca, tá? Essa taxa de acerto aqui. Você acertar só 209 trades em 641 não é para qualquer um não, tá? Não é para qualquer um, definitivamente. Vamos ver mais moedas aqui. XRP também está interessante, apesar de ser um pouco mais caótica. Teve um drawdown aqui longuíssimo, né? Desde esse topo aqui, ó, no trade 112, ela só foi recuperar no trade 520. Então ficou 400 trades em drawdown. Então isso aqui, né, eu descartaria, por exemplo, operar essa estratégia na XRP. Eu descartaria, tá, nessa estratégia aqui do jeito que eu estou testando, o overfit, porque eu não alterei parâmetros, tá? Então eu não alterei nada nos inputs aqui, eu estou testando do jeito que veio. Então é praticamente como se a gente estivesse vendo o resultado da estratégia na prática, tá? Vamos ver mais algumas moedas aqui aleatórias. LDO não ficou bom. Vamos ver algumas que eu gosto de operar swing trade, em vez de ver moeda aleatória. Avax USDT.P. Ó, a Avax ficou bem legal, 600% de lucro, 26% de drawdown. Taxa de acerto na média que a gente já espera, né? E o drawdown dela mais controlado, né? Não chegou a cair tanto, tá recuperando aqui. Vamos ver mais alguma que eu gosto. A TRX é uma que eu gosto, vamos ver. TRX está no marasmo aqui há muito tempo, né? Eu não sei se seria bom. Também teve um drawdown muito longo aqui do trade 240 até o trade 470. Então 230 trade aí de drawdown, não é tão interessante assim. Outra que eu gosto de operar, a Gala USDT. Ó, a Gala está interessantíssima também, drawdowns longos, mas controlados, né? Não chega a cair tanto, 15% de drawdown só, quase 1000% de lucro. E a taxa de acerto que a gente já espera, né? Olha o trade atual que ela tá, né? O tanto que ela pegou de queda aqui nesse short. Chegou a pegar 54% de queda e agora estaria com 43% de queda. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Vamos ver outras aqui, Cardano, vamos ver, ó, Cardano muito boa também. Também está rompendo o topo histórico na curva de equity. Tá interessante. Isso eu tô testando só no 4 horas, né? Daria para testar no diário, daria para testar no 2 horas, daria para ver aqui outras opções. Vamos ver a Doge. A Doge é uma boa também para swing trade, dependendo do sistema. Vamos ver. Ó, esse aqui também seria legal, ó. Teve um drawdown longo aqui, não foi tão furioso esse drawdown, né? Ó, 28% de drawdown, provavelmente foi aqui, né? Nessa queda aqui, mas recuperou forte e agora tá rompendo o topo histórico aqui. É o que eu falei para vocês, né? Quando a estratégia ela é desse tipo de estratégia, né, que você está 100% do tempo posicionado, você vai ter períodos de drawdown longo, não tem jeito, porque quando o mercado lateralizar, você vai sofrer, você vai apanhar, né? O ideal aqui seria, se você conseguisse prever o futuro, né, seria você justamente inverter os trades nessas situações, né? Então, em vez de long, entra short, em vez de short, entra long, em vez de long, entra short, mas você não tem como saber quando esses mercados laterais vão acontecer, né? E como eu comentei, as entradas excelentes, tipo esse long aqui, ó, ele sai justamente de uma lateralização e pega uma puta pernada aqui, né? O short aqui também é a mesma coisa, ó. Sai do período de lateralização, entra num short que pega uma pernada gigante. Faz parte do tipo de sistema, né? E como você está posicionado o tempo todo, quando a moeda pegar alguma direção, você vai surfar alta e a probabilidade de você recuperar as perdas que você teve acaba crescendo. Bom, então esse é o sistema que eu queria mostrar para vocês. Eu achei esse indicador muito interessante. Se você não quiser usar para fazer trade diretamente, você às vezes pode usar como filtro para operar. E se você quiser ver mais vídeos aqui do canal testando indicadores, é só clicar nesse card que está aparecendo na tela agora.